Mateus capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Até aqui. Amém? Nessa manhã o Senhor está falando conosco a respeito de uma vida entregue a Ele, de uma vida rendida a Ele, de uma vida que não tem reservas quanto a se entregar ao Senhor. Nós muitas vezes nos vemos em situações difíceis, complicadas, embaraços, problemas que se levantam, lutas que tentam nos desanimar, mas quanto mais as lutas se levantam, quanto mais os problemas se levantam, e quanto mais isso acontece, nós nos colocamos na presença de Deus, nos rendemos ao Senhor, mais Ele vai fazer por nós, mais Ele vai fazer em nós, porque o Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas de dentro para fora. E aqui nós vemos um texto que fala que vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas para falar com Jesus e com seus discípulos. Jesus estava em Genezaré com seus discípulos, e eles vieram de Jerusalém. E se nós voltarmos alguns capítulos, lá no capítulo 12 de Mateus, nós vamos encontrar os fariseus, os escribas, tentando pegar alguma falha em Jesus. Então eles indagam Jesus, eles perguntam para Jesus, eles querem pegar Jesus de alguma forma, eles querem apontar o dedo para Jesus e falar: tá vendo? Você errou, você pecou, você se equivocou. Mas em nenhum momento eles conseguiram que isso acontecesse. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Porque Jesus é perfeito. Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus não falhou. Jesus usou da sabedoria do alto, Jesus temeu ao Pai, Jesus andou com seus discípulos e ensinou-os o caminho. Jesus, Ele falava por parábolas, Jesus, Ele se movia pelos dons, Jesus atraía multidões pelos milagres, mas Ele sempre pregava as verdades do reino. Então o Senhor nos chama nessa manhã para um lugar de intimidade com o Senhor, para que nós sejamos aqueles que vão estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos ter esse entendimento de que somos chamados para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Mas para estabelecer o reino de Deus nessa terra, nós precisamos ser libertos. Nós somos livres com a liberdade que Cristo nos libertou, mas muitas vezes nós
não nos damos conta que estamos voltando ao jugo da escravidão, através do pecado, através da prática que muitas vezes nós não reconhecemos como pecado, mas o Senhor está falando que é. Por isso a intimidade com o Senhor é necessária, para que nós possamos entender o que em nós precisa ser mudado. Essa transformação que é feita dentro, essa transformação que é feita no íntimo, essa transformação que é feita em cada um de nós, para que, feita em nós, nós também possamos ser instrumento para a transformação do próximo, para a transformação do outro. E a pergunta dos fariseus é: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? A preocupação dos fariseus e dos escribas era, de fato, ser religiosos. Eles eram um povo religioso que queria que todos fossem religiosos. A verdade é que eles queriam que os olhos deles vissem todos praticando aquilo que a religião pregava, aquilo que a religião ensinava, aquilo que a religião falava. Eles não estavam interessados na transformação interior, mas eles estavam interessados no cumprimento da lei, no cumprimento daquilo que era o que os escribas mesmos tinham escrito, tinham colocado como regra. E é isso que a religião faz. A religião, ela nos leva a lugares de práticas, de dogmas, de costumes, de usos e de uma vida levada por exterior. É isso que a religião faz. Viver uma vida exterior. Uma vida como Isaías, né? Tem uma palavra de Isaías aqui, no verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Nós não conseguimos olhar o coração, nós olhamos o exterior. O exterior. E nós vemos aqui que eles querem impor uma condição tradicional. Eles querem impor uma condição tradicional. Jesus havia curado no sábado e eles foram indagar Jesus: por que você está curando no sábado? A todo tempo eles queriam fazer com que Jesus contradissesse aquilo que ele estava pregando, e ele pregava as verdades do reino. O reino de Deus estabelecido faz com que seja quebrado e que caia por terra toda a religiosidade. Porque a religiosidade nos coloca em um lugar de julgamento. E o julgamento, ele anda em controvérsia com o amor. Aquele que julga tem dificuldade de amar. E o que é religioso é vacinado contra o arrependimento. E isso que é mais sério, e é isso que é mais grave. Todo aquele que é religioso é vacinado contra o arrependimento. Porque a palavra de Deus fala que é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas Ele rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Portanto, nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós nesse tempo. O Senhor quer e chama cada um de nós para que façamos cair por terra toda a religiosidade que ainda existe em nós. Por quê? Porque nós somos influenciados pela religião romana. Nós fomos influenciados por um império que se impôs e determinou leis religiosas que ditam algo que é o seguinte: nós não podemos quebrar regras. Princípio não tem problema, a gente quebra, mas regra a gente não pode quebrar. E é o contrário. É o contrário. Nenhum princípio da palavra de Deus, do reino de Deus, nós podemos quebrar. Porque todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós retrocedemos. Agora, regras a gente pode, segundo a ordem do Espírito Santo de Deus. Regras a gente pode. E a tradição, ela vinha dizendo que você tem que lavar as mãos.
você tem que lavar as mãos, você tem que fazer aquilo que é visível aos outros, você tem que andar com uma vida que as pessoas vão olhar e vão falar: olha, se veste bem, fala bem. Mas quando na verdade o seu interior está como sepulcro caiado, um sepulcro caiado que não tem nada dentro, e é limpo do lado de fora, não tem nada dentro, é vazio por dentro, mas pro lado de fora é algo lindo, é algo maravilhoso. O versículo 4 diz: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Por quê? Porque eu ofertar publicamente, eu fazer algo público, algo que todos estão vendo, algo que vai chamar a atenção para mim. Uau! Olha como oferta, olha como dizima, olha como prega, olha como toca, olha como fala, olha que eloquência, olha que bondade, olha. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Mas honrar pai e mãe, que é algo ordinário, ir para o secreto com o Senhor, que é algo ordinário, que não tem aplausos, aquilo que não tem aplauso e que precisa ser feito, muitas vezes nós deixamos de fazer por algo exterior, aquilo que ninguém está vendo que nós precisamos fazer, nós estamos deixando de fazer. Por quê? Porque nós precisamos impactar a sociedade com aquilo que é exterior. E eu não estou dizendo que você não tem que impactar a sociedade com aquilo que está dentro, com aquilo que o Senhor já fez dentro, com aquilo que o Senhor já transformou no seu interior. Você vai fazer isso, mas é consequência de uma vida devocional ao Senhor, consequência de uma vida no secreto com o Senhor, consequência de uma vida entregue no lugar em que ninguém está vendo, no lugar em que ninguém está contemplando, no lugar em que ninguém está aplaudindo. Meus irmãos, eu fui um religioso que tocava nos domingos do culto para chamar a atenção, que fazia teatro na igreja e queria o papel principal, que cantava e queria fazer a primeira voz. Por quê? Porque os aplausos massageiam o nosso ego. Os elogios, eles nos exaltam e é gostoso. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, que veio, quebrou todo o banco de religiosidade que ainda havia em mim. E não somente isso, mas ele me quebrou como o oleiro faz com um vaso, e quebra, e amassa, e faz de novo, e faz um vaso novo. Para quê? Para que o reino dele seja estabelecido. Para que o reino dele seja estabelecido, nós vamos precisar passar por um processo de arrependimento. Para que o reino do Senhor seja estabelecido, nós vamos precisar passar por um processo de arrependimento. E o arrependimento na vida daquele que é religioso é algo que não existe. Por quê? Porque o religioso não reconhece que os seus erros. O religioso não reconhece que precisa de mudança. O religioso não reconhece que precisa mudar a sua conduta. O religioso não reconhece que ele também tem erros, ele também comete pecados. Pelo contrário, ele é especialista em apontar os erros e os pecados dos outros. Que o Senhor nos livre de todo julgamento, que o Senhor nos livre de todo dedo apontado, mas que o Senhor nos derrame a cada dia mais do seu amor, para que nós estejamos com os braços abertos, esperando aquele que vai chegar, e com amor nós possamos receber. Meus irmãos, em uma certa altura da minha vida com Deus, eu me desviei dos caminhos do Senhor.
E hoje eu acho que eu tirei o dia para apontar meus podres, né? Mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. Só que quem tem a semente do Evangelho plantada no coração se cansa da vida do mundo. E esse dia chegou. E eu falei, vou voltar para a igreja. Mas a nossa carne milita contra o nosso espírito. E para aquele que está com o espírito enfraquecido é muito mais difícil. Então eu decido voltar à igreja, voltar a servir ao Senhor. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu falava, Senhor, me ajuda, eu quero ir para a igreja. Eu não conseguia. Sempre acontecia algo que me impedia de chegar. Ou uma enfermidade, algum bloqueio. Até o dia que eu consegui. Meus irmãos, eu consegui. E quando eu entrei na igreja, as pessoas falavam, olha lá, esse aí acha que tem jeito. Esse aí acha que tem jeito para ele. Esse não vai mudar nunca. Esse não tem solução, ninguém acredita mais nele. O que ele está fazendo aqui? Aqui não é lugar para ele. Eu quero dizer para você que aqui é lugar para todo aquele que é arrependido, que tem o coração quebrantado, que tem o coração contrito, que se arrepende e reconhece que tem muitas coisas para melhorar e para mudar dentro de si. Não sejamos como o irmão mais velho do filho pródigo, que quando o filho volta, o pai está de braços abertos esperando o filho, faz um banquete, uma festa. O irmão mais velho fica picudo, com ciúmes. Não, nós não somos como o irmão mais velho. Nós somos aqueles que vão acolher, que vão receber, que vão abraçar, porque isso estabelece reino. Mas estabelecer reino não se resume aos domingos de manhã. Vida com Deus não se resume aos domingos de manhã. Vida com Deus é todos os dias, 24 horas por dia. Nós somos chamados para ser adoradores. E o adorador, ele tem isso como um estilo de vida. E esse estilo de vida é, de fato, passar todo o tempo glorificando o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. Não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. Então, quando você receber um elogio, esteja blindado contra o inflar do seu ego e transfira o elogio ao Senhor. Fale, a glória é de Deus, a glória é do Senhor. Seja exaltado, meu Deus, que me deu essa capacitação. O Senhor seja glorificado, porque é Ele que me capacita para fazer isso. Mas quando nós somos religiosos, nós queremos ouvir. Então eu terminava de tocar e eu descia as escadas do altar. E a primeira pessoa que eu encontrava, eu perguntava, e aí, você achou que eu toquei bem hoje? Meus irmãos, não se diz respeito a nós. Não é nada sobre nós. O reino de Deus não é sobre nós. Se nós não vivermos para servir, nós não servimos para mais nada. Nós precisamos entender que a nossa vida é um eterno serviço ao Senhor. Mas para nós servirmos, nós precisamos estar entregues ao Senhor. Fazer aquilo que ninguém vê. Fazer aquilo que ninguém vê é mais difícil exatamente porque ninguém está vendo. E o Senhor Jesus, Ele nos pede nessa manhã, estejamos prontos para fazer aquilo que ninguém está vendo. Mateus capítulo 6, verso 2, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Quando você for ajudar alguém, nem a mão direita precisa ficar sabendo o que a esquerda fez. Você não precisa anunciar. Você não precisa postar no Instagram. Você não precisa fazer propaganda daquilo que você fez. A recompensa vem do alto, meus irmãos. A recompensa vem do alto. E ele continua: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Senhor que te vê em secreto vai te recompensar. E quando a recompensa vier, não é para nossa glória, mas é para a glória dele. Tudo aquilo que você está apresentando a Deus em oração, o Senhor vai te recompensar, mas não é para a tua glória, não é para a minha glória, é para a glória dele. O que são os testemunhos que nós contamos, senão uma edificação da fé de todos aqueles que estão nos ouvindo, e muito mais para que a glória do Senhor seja dada. Quando você for orar, não fica gritando, não fica na praça, né? Como está falando aqui, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Nós precisamos fazer com que toda a religiosidade que ainda existe em nós, os resquícios de religiosidade, caiam por terra. Sabe o que a religiosidade faz? Ela faz você, na frente de um irmão, na frente do pastor, ser de um jeito, e longe da presença das pessoas ser de outro jeito. Nós precisamos ser quem somos. Por quê? Porque Deus sonda os nossos corações. O Senhor está nos vendo. Não adianta nós querermos enganar. Estamos enganando quem? Quem nós estamos enganando? Não se engane, a palavra fala. De Deus não se zomba. Tudo que você plantar, isso também você vai colher. Então, para que nós estejamos prontos para estabelecer o reino de Deus nessa terra, nós precisamos permitir que Ele arranque de nós todo o resquício, toda a influência, tudo aquilo que ainda existe de religiosidade dentro de nós, e faça-nos pessoas puras, no sentido de pessoas sinceras diante do Senhor, com corações de fato quebrantados diante do Senhor, com corações abertos diante do Senhor, corações ensináveis, que vão ouvir o Senhor falando, que vão ouvir o Senhor ministrando, e vão entender que, sim, Senhor, eu sei o que eu preciso mudar, o Senhor está falando, então eu vou fazer. Corações dispostos a realizar mudanças, corações dispostos a fazer o que tem que ser feito para agradar o Senhor e para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Mateus 6 ainda, verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem gente que vai jejuar e fica cabisbaixo. E aí, irmão, tá bom? Não, tô meio fraco hoje. Ah, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas não vê a hora que pergunta, né? Você está em jejum? Você está jejuando? Estou jejuando.
viu, com jejum. Tem até um brilho diferente, né? A santidade está. Meus irmãos, quem precisa saber que estamos jejuando? Quem precisa saber que estamos jejuando? As disciplinas espirituais estão para que nós possamos ser a cada dia melhores diante do Senhor, transformados de dentro para fora, para que a glória seja dele, o reino de Deus seja estabelecido. As disciplinas espirituais nos ensinam a andar com Deus. As disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura, a meditação na palavra, o congregar, estar em congregação com os nossos irmãos, isso tudo é disciplina espiritual que vai nos ajudar e vai nos levar a ser aqueles que vão estabelecer o reino de Deus. Vamos ser fortalecidos pela palavra, vamos ser transformados pelo Espírito, vamos ter intimidade com o Senhor através da oração, vamos ter as direções que o Senhor quer nos dar através dos jejuns. Nós precisamos estar preparados, os dias são maus. Nós cantamos aqui que nós já colocamos as nossas vestes brancas, estamos prontos para dançar com o noivo. Mas será que estamos prontos mesmo? Será que se Jesus voltar nos ares, ele vai encontrar uma igreja adornada? Será que se Jesus voltar hoje nos ares, ele vai encontrar uma igreja pronta? Nós somos a igreja. Quando estamos reunidos, quando estamos em comunhão, quando estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nós somos igreja, nós somos cada um membro do corpo, o qual o cabeça é Cristo, e juntos nós somos a igreja, e não necessariamente juntos fisicamente, mas em espírito, em unidade. E como igreja nós precisamos buscar essa perfeição. Quando seremos perfeitos? Só quando Ele voltar. Enquanto isso, nós vamos continuar buscando essa perfeição. E vamos crescer dia após dia, para que Ele seja glorificado, o reino dEle seja estabelecido, e nós possamos nos encontrar com Ele nos ares. Ele possa encontrar a sua igreja adornada, preparada, pronta, com suas vestes brancas, com seu espírito preparado, porque o espírito está pronto. Nós precisamos ter essa consciência e permitir que Ele faça o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas o que sai da boca contamina o homem. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Ontem nós acordamos e a Gesa falou, eu acordei com uma palavra na cabeça. Eu falei, que palavra? Ela falou, palavra. Eu falei, que palavra? Palavra. Mas que palavra, Gesa? Palavra. A palavra era a palavra. E aí ontem nós combinamos, né? Ela falou, hoje o dia é de palavras de bênção, vamos profetizar. Vamos profetizar. E ela ficou com febre. Ih, meu Deus do céu. E ela, não, eu vou ficar boa. Eu vou para a igreja. Eu vou dar aula. E fez tudo que ela tinha profetizado. Porque as nossas palavras têm poder. Agora, o que você tem falado? O que você fala revela o teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala revela o teu coração. Mas principalmente o que você fala nos momentos de dificuldade. É nos momentos de dificuldade que o seu coração é revelado. E muitas vezes você não se apercebe do que há no seu coração. E quando você fala, nossa, isso está no meu coração. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso que o Senhor mude essa realidade dentro de mim. Por quê? Porque quando nós falamos, nós estamos revelando o nosso coração. E a palavra de Deus fala, né? Jesus falando. O que sai da boca, isso sim contamina o homem. Por que o que sai da minha boca me contamina? Porque o que sai da minha boca eu sou o primeiro a ouvir. Eu sou o primeiro a ouvir o que sai da minha boca. Então, se eu falo palavras de maldição, eu serei contaminado por elas. Mas se eu profetizo palavras de bênção, se eu profetizo palavras de vida, é isso que eu estarei
ouvindo, e tudo que eu ouço vai para minha mente, desce para o meu coração, e é isso que eu vou falar. Nós precisamos proferir palavras de bênção, nós precisamos proferir palavras de vida. Aquilo que sai da nossa boca tem poder, e depois que a gente fala não tem mais volta. Por isso que nós precisamos pensar em tudo que nós estamos falando. Se não for edificar, não fala. Se não for para edificar, não fala. Está num grupinho de amigos e começa a falar mal de alguém, é para edificar? Se está falando mal, lógico que não é, então não fala. Mas se for para edificar, então fale. Se for para edificar, se for para fortalecer, então fale. Por quê? Porque é o reino de Deus que está sendo edificado. É o reino de Deus que está sendo estabelecido. Então, muita atenção com as suas palavras. Muita atenção com aquilo que você está falando. Muita atenção com aquilo que você está profetizando. Porque às vezes você está profetizando de forma distorcida. Nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que até as palavras que saem da nossa boca sejam palavras assertivas, que vão trazer realidades no mundo espiritual. Porque se não temos intimidade com o Espírito Santo, as palavras que nós pronunciamos, elas não vão trazer edificação. São palavras que delatam a nossa carne, nosso ego, nosso coração, aquilo que nós temos de ruim dentro de nós. Mas a intimidade com o Espírito Santo faz com que Ele faça essa limpeza interior. E quando nós profetizarmos, nós vamos profetizar vida. Amém? Por isso, creia que há poder nas tuas palavras. Creia que há poder nas tuas palavras. Tiago capítulo 3. Tiago 3, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A nossa língua é poderosa. Agora, se nós usarmos a nossa língua para profetizar, para falar palavras de bênção, para desejar uma bênção, para animar o seu irmão, para motivar o seu irmão, para colocar o seu irmão para cima, você vai edificar, não somente a vida dele, mas o reino de Deus será edificado. Então creia e execute, exerça o seu papel como edificador do reino, proferindo palavras de edificação e não palavras de destruição, palavras de maldição. As nossas palavras têm muito poder, muito poder, e nós não usamos. Nós muitas vezes não usamos. Nós nos esquecemos que as palavras têm poder. E quando nos esquecemos que as palavras têm poder, nós falamos o que não devemos. E se nós nos lembrarmos que as palavras têm poder, aquilo que vai sair da nossa boca vai edificar o reino de Deus. Ezequiel estava diante de um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor fala: profetiza, filho do homem. Profetiza. E Ezequiel começa a profetizar. E os ossos começam a se mexer, a se bater. Então são colocados em pé, cresce pele, cresce nervo. E de repente, há um exército diante dos seus olhos. Há um exército diante dos seus olhos. Esse é o poder das nossas palavras. Esse é o poder da profecia. Você pode profetizar. Mas eu não sou profeta. Você pode profetizar.
Você pode abrir a sua boca e desejar uma bênção. Você pode abrir a sua boca e falar que algo bom vai acontecer. Você pode abrir sua boca e proferir palavras que são as palavras do Senhor. Nos momentos mais difíceis, declare a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Nós profetizamos a palavra de Deus, declaramos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz a vitória. Então, meus irmãos, a intimidade com o Senhor, vencendo todo tipo de religiosidade, todo tipo de julgamento, todo tipo de pré-julgamento, porque nós nem conhecemos a pessoa e nós já estamos falando dela. Se conhecemos, então piorou. Mas quando nós temos a consciência de que o Senhor nos chamou para estabelecer o reino, nós vamos ter muito cuidado com as nossas palavras, e nós não seremos julgadores, mas nós seremos pessoas que amam. 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não suspeita mal. O amor não arde ciúmes. O amor não se ensoberbece. Nós temos a predisposição para o julgamento. E se aparecer alguém aqui que você conhece, e essa pessoa é uma pessoa que já aprontou muito, a probabilidade de você pensar no que ela já fez é muito grande. Mas que nós possamos mudar, Romanos capítulo 12, transformar a nossa mente, o nosso entendimento, ajustar a nossa visão, e permitir que o Senhor faça isso na nossa vida. Quando nós olharmos, nós vamos amar antes de julgar. É um trabalho árduo mudar esse drive na nossa cabeça, mas é possível, porque o Senhor fala que Ele já derramou em nós o espírito de amor. Então nós não precisamos buscar, já está em nós. Agora nós só precisamos pedir para Ele nos ajudar a amar como Ele quer que a gente ame. A religiosidade fala que nós precisamos fazer para poder ter. Mas o Evangelho fala que tudo o que era preciso ser feito já foi feito. Não há nada que nós vamos fazer que vai fazer com que o Senhor nos ame mais. Muitas vezes nós estamos em busca de performance, queremos sobressair naquilo que nós fazemos. E glória a Deus se nós fizermos com o coração ajustado para estabelecer o reino. E glória a Deus se nós estivermos fazendo para o Senhor com o coração quebrantado. E glória a Deus se nós estivermos fazendo para o Senhor como resultado da nossa vida devocional, da nossa vida de intimidade com Ele. É uma consequência, o fazer é depois do estar com Ele. Nós estamos com o Senhor, e por isso agora Ele desperta em mim a vontade de fazer algo para Ele, de realizar as obras que Ele quer que eu realize, de trabalhar para Ele dentro da igreja, mas principalmente fora dela, de pregar o Evangelho e estabelecer o reino. Porque a religiosidade vai falar com que nós precisamos é fazer para impressionar o Senhor e as pessoas sejam impressionadas também. Não, nós o amamos não para Ele nos amar, nós o amamos porque Ele já nos amou primeiro. Nós o servimos não para que Ele possa nos entregar coisas, nós o servimos porque Ele já nos serviu primeiro e morreu uma morte de cruz que não era para Ele. E nós nunca vamos nos cansar de nos lembrar que Jesus morreu em uma cruz que não era para Ele. A cruz era para Barrabás, e Jesus foi colocado em uma cruz que não era para Ele. Alguns estudiosos dizem que a cruz era até
era do tamanho de Barrabás, foi feita para Barrabás. E quando Jesus foi pregado na cruz, o corpo dele foi esticado, porque a cruz era maior do que ele. Não era para ele. E ele morreu, morte de cruz, derramou o seu sangue, derramou todo o seu sangue, toda a água do seu corpo. Foi humilhado, foi massacrado. Bateram nele, judiaram dele, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Fizeram atrocidades com o nosso mestre, que não merecia estar lá. Não merecia estar lá. Mas ele foi para cumprir o seu propósito nessa terra. E se entregou em uma cruz por mim e por você. E agora, o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos corresponder? Nós vamos corresponder entendendo a sua palavra e vivendo a sua palavra. Quando o Senhor fala, não seja como os hipócritas, nós não seremos como os hipócritas. Quando o Senhor fala, vai para o seu quarto e ora em secreto, nós vamos para o nosso quarto e vamos orar em secreto. Não é proibido orar na igreja, não é proibido orar no lugar de trabalho, não é proibido, mas que isso não seja feito para se aparecer, que isso não seja feito para chamar a atenção, que isso seja feito realmente para que se cumpra o propósito de Deus. Toda oração tem que ter um propósito. Toda oração, toda busca, todo jejum tem que ter um propósito. E que esse propósito seja alcançado para que o reino seja estabelecido, e não um outro motivo pelo qual nós vamos orar. Se é isso que Ele nos pede, é isso que nós vamos fazer. Se Ele está nos chamando para mais intimidade com Ele, nós vamos para mais intimidade com Ele. Mas pastor, eu sou muito íntimo de Jesus. Eu fico praticamente 15 horas do meu dia na presença, mergulhado no óleo. E você não foi arrebatado ainda por quê? Nunca será suficiente, meus irmãos. É como eu falei, não é a sua performance, não é 15 horas, 12 horas, não é isso que vai fazer a diferença. Uma vez eu fiz isso, sabia? Falei, eu vou ver quanto tempo eu consigo ficar orando. Fiquei algumas horas. E depois eu falei, mas por que eu estou fazendo isso? O Senhor não quer nossa performance. O Senhor quer corações verdadeiros. O Senhor quer corações quebrantados. O Senhor quer corações abertos. O Senhor quer corações sinceros. Não que você não possa orar durante horas. Pode, tanto pode como deve, mas com a motivação correta. Com a motivação correta, porque o orar durante um bom tempo, durante horas, é um fluir do Espírito em nós. É um fluir do Espírito em nós. E aí você pode falar, mas pastor, eu oro 10 minutos, já não sei mais o que falar. Parece que minha oração não passa do teto. Parece que eu não consigo alcançar o coração de Deus. Persevere. Continue orando. A constância vai te levar a lugares que você nem imagina. É a constância que vai te levar a lugares que você nem imagina. É a constância. Ser constante. Ser constante é melhor do que performar um dia ou outro e falar, olha, terça-feira eu fiquei 10 horas na presença de Deus. Será que a presença de Deus estava ali? Porque se a motivação for errada, nós estamos perdendo o principal. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Busque a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Porque quando você busca a Deus por aquilo que Ele é, consequentemente você experimenta o que Ele pode fazer. E Ele pode fazer grandes coisas. Amém, igreja? Ele pode e vai fazer grandes coisas, mas nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. As suas prioridades no seu devido lugar. É assim que nós vamos agradar o nosso Senhor. É assim que nós seremos preparados para estabelecer o reino. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está aqui nessa manhã para me convencer e para te convencer daquilo que nós precisamos nos arrepender. E vem o arrependimento.
e nós deixamos uma prática. E quando deixamos uma prática, o Senhor se agrada de nós e nos dá presentes. O dia quando veio pregar, ele falou: cada coisa que eu era liberto, o Senhor me entregava algo novo. E eu era liberto de outra coisa, o Senhor me entregava algo novo. E é assim que Ele faz. Quando nós entendemos que precisamos de libertação, porque a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para aquele que entregou sua vida para Jesus. Quando nós entendemos que precisamos de libertação todos os dias, Ele nos liberta, mas Ele nos presenteia. E Ele nos liberta, e Ele nos presenteia. E a nossa vida com Deus vai crescendo. Essa vida de intimidade que Ele está nos chamando hoje. E é interessante que nessa madrugada eu estava preparando essa mensagem. Na verdade eu estava ali entendendo do Senhor, né? Entendendo do Senhor, que o Senhor estava me entregando, e que o Senhor já tinha me entregado, e pedindo para o Senhor que tivesse misericórdia de mim, para poder conseguir transmitir essa mensagem aqui. Meus irmãos, não é uma mensagem fácil, não é uma palavra fácil para se transmitir. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que abra o nosso entendimento e que essa palavra chegue aos nossos corações de forma clara. E entenda, no mundo espiritual já está acontecendo muita coisa. No mundo espiritual já está acontecendo muita coisa. Você não está vendo, mas já está acontecendo muita coisa. Você precisa crer que nessa manhã o Senhor está liberando muitas coisas sobre a sua vida. O Senhor está fazendo uma obra na sua casa, na sua família. O Senhor está ouvindo o clamor do teu coração. Por quê? Porque quando Ele está nos chamando para ter intimidade com Ele, é porque Ele quer atender o clamor do nosso coração. E ajustando a nossa visão, daqui a pouco o clamor do nosso coração é o que? Senhor, que o seu reino seja estabelecido nessa terra. Porque Jesus pregava o reino, mas antes de pregar Ele fazia um milagre. O milagre atraía a multidão, para que depois Ele pregasse as verdades do reino. E é isso que Ele faz. Muitas vezes Ele nos atrai por uma cura, nos atrai por um milagre, nos atrai por algo que o nosso coração está clamando. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um tempo que não serão mais os milagres que vão nos atrair, mas a presença. E Ele está fazendo uma obra maravilhosa na minha e na sua vida nessa manhã. Creia, é o Senhor quem faz. Então eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me levou lá para o Salmo 25. E não sei se você percebeu, mas a gente estava aqui tocando, cantando, ministrando louvor, e a Quinha pegou e falou: o Salmo 25, verso 14, é um salmo que está me perseguindo. E eu aqui com o violão falei: eu não acredito, Senhor, eu não acredito. Deixa ela falar o salmo, vou ver se é esse mesmo. E aí ela falou: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Por isso que nós começamos falando sobre temor. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é ter um respeito extremo àquele que nos criou, que nos formou, que fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, a maior autoridade que existe no universo. Nós precisamos temer ao Senhor, um respeito extremo que vai nos levar a servir ao Senhor com alegria, a fazer o que Ele quer que a gente faça, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer nos fazer conhecer a sua aliança. Ele quer ter aliança conosco. Ele quer ter unidade conosco. Ele quer andar na mesma direção. Ou Ele quer que nós andemos na direção que Ele está nos dando. E nós precisamos nessa manhã entregar a Ele corações dispostos, disponíveis. Corações que vão se quebrantar. Corações que vão falar: tá bom, Senhor,
O que o Senhor quer de mim? Qual é o próximo passo? O que o Senhor quer realizar na minha vida? O que o Senhor quer realizar através da minha vida?